O medo distorce a percepção da realidade. Preste atenção nesse fundamento da sabedoria bíblica que você vai aprender nesta terça-feira. Tenha uma terça-feira extraordinária e já te convido a participar da oração conosco em instantes. Vamos pedir a Deus para que você seja fortalecido. Às vezes você carrega esse sentimento do medo por uma situação que você está vivendo. E nunca se esqueça disso, o medo distorce a percepção da realidade. Você acaba, por conta desse sentimento do medo, você acaba acreditando numa mentira. Eu vou falar sobre isso, mas a partir de agora você também pode compartilhar com os seus contatos, você pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e participar dessa oração daqui a pouco, incluindo o nome de pessoas para a oração e também comentando da onde você nos acompanha. Às vezes a gente pensa assim, uma pessoa muito usada por Deus, ela jamais vai ser dominada pelo medo. Isso não é verdade, porque a Bíblia, ela faz questão de mencionar situações como essa para fazer a gente entender que os sentimentos, eles existem. Por mais que às vezes tem gente que tenta anular sentimento, tenta se demonstrar como uma pessoa que não carrega sentimento nenhum, que não sente nada, pelo contrário. Todo ser humano é uma fonte de sentimentos. E nós precisamos primeiro entender os sentimentos para que a gente possa saber como lidar com eles. Porque se você não entende o que você sente ou como você sente, tem gente que às vezes chora mais do que os outros. Mas existem pessoas que implodem. Por lado de fora, ninguém imagina o que a pessoa está vivendo, mas por lado de dentro, às vezes até a saúde dela está sendo afetada. É aquela pessoa que ela fecha os olhos para dormir e a mente está trabalhando, preocupada com tantas situações. Mas para os outros parece que está tudo bem. Então, primeiro, se conheça para que você possa buscar ajuda, buscar auxílio e se tornar uma pessoa muito mais madura no seu emocional, no seu espiritual e, com certeza, até com as pessoas. Só para você entender que grandes homens de Deus também passam por situações muito difíceis por conta das emoções. Eu quero falar sobre um dos maiores profetas da Bíblia, o profeta Elias. Aqui em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 em diante, diz assim: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Isso depois lá do Monte Carmelo. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a essas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Aí ele recebe o mensageiro, com ele uma ameaça muito grande. Qual foi a reação de Elias? Depois de um desafio no Monte Carmelo, o povo vê fogo do céu descer lá no monte e os profetas de Baal serem mortos, assassinados. Olha a reação dele. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, fugiu de medo e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu viagem, foi sozinho, viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero e pediu por si para que pudesse morrer. E disse: Basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Um homem muito usado por Deus. As pessoas viram o sobrenatural através da fé de Elias. Esse mesmo homem, quando recebe a mensagem de Jezabel, dizendo que faria com ele o que ele fez com os profetas de Baal, ele foge de medo. O medo mudou a percepção da realidade dele, a ponto dele pedir a morte debaixo daquela árvore. Depois ele ora e dorme.
Fala para Deus, Deus, tira a minha vida. A oração dele foi essa. Aí ele dorme. Sabe quando você está tão cansado, tão desgastado, você acaba dormindo? E ele dormiu. Quando ele acorda, tem uma botija de água, tem pão para ele se alimentar. Ele se alimenta e volta a dormir. Deus teve que descer. Deus teve que falar com ele para ele continuar, que Deus estaria com ele. O que eu acho interessante disso tudo é que Deus não chegou para ele e falou assim, para de ser fraco, para de ser uma pessoa entregue diante da situação, levanta a cabeça. Não, Deus entendeu o que ele estava sentindo. Deus mandou um anjo, deu comida, deu bebida, para ele se alimentar, para ele fortalecer o corpo, e Deus deu uma palavra. E depois Elias seguiu. Então a gente precisa entender que sentimento existe. E você pode apresentar a Deus os seus sentimentos. Elias, um grande homem de Deus, pediu em oração a morte. Imagina o que ele estava sentindo naquele momento. Você já passou por uma situação como essa, de pedir a morte? Elias, o grande profeta Elias, passou por isso. A gente precisa entender que mesmo tendo o Espírito de Deus, mesmo confiando em Deus, mesmo tendo muita fé, não deixamos de ser humanos. Existem situações da sua vida que às vezes mexem muito com você. Às vezes, para outros, não. Para outros, a pessoa vira para você e fala assim, poxa, isso daí, você está triste por conta disso. Mas às vezes é isso que você está vivendo no momento. Não que você vá alimentar a sua tristeza, a sua dor, a sua frustração, mas que você possa expressar para Deus o que você passa, expressar para Deus o que você sente, e Ele vai te alimentar, Ele vai te entender, Ele vai te fortalecer e você vai conseguir seguir adiante. Pode ter certeza. Entenda, a gente não está falando aqui de você se entregar aos sentimentos, se entregar ao medo, pelo contrário. Mas você precisa ter essa noção da realidade, essa percepção correta. Deus entende o que você passa. Ainda mais agora, depois dele ter enviado o seu filho Jesus, e o Senhor Jesus passou 33 anos aqui, Deus encarnado, então pode ter certeza que ele sabe o que o ser humano vive, o que o ser humano passa, do que ele é feito, ele entende, para nos ajudar, nos fortalecer, nos capacitar e nos fazer continuar na nossa caminhada. Por isso, lhe convido a orar nesse momento. Se possível, desabafe. E se não for nessa oração, faça um outro momento do dia, ou sempre quando você enfrentar uma situação, ore, fala para Deus tudo que você está passando. Pode ter certeza que você não vai ser recriminado, apontado, zombado. Você vai ser cuidado, fortalecido e direcionado. Vamos orar? Feche os olhos. Meu Deus e meu Pai, quantas pessoas agora, às vezes, escondem o que sentem por acreditar que o Senhor não vai entender, ninguém vai entender o que ela passa. Mas nós, meu Pai, nos conectamos a Ti porque nós sabemos que o Senhor entende. Esse fundamento, esse ensinamento de hoje é poderoso, porque ninguém vai deixar de sentir, mas que nós possamos buscar no Senhor a condição para continuar, não para parar quando sentimos, mas para continuar. Que o Senhor, meu Deus, fortaleça como o Senhor fortaleceu Elias. Levante como o Senhor levantou a ele. Guie como o Senhor guiou a esse profeta. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Te ajudou esse fundamento da sabedoria bíblica? Te abriu o entendimento? Te fez entender melhor as circunstâncias, situações? Então faz o seguinte, encaminha. Pega aí 3, 5 contatos seus, encaminha e coloca. Você precisa assistir esse fundamento de sabedoria, essa mensagem.
participa também da oração, se inscreva no canal, curte, compartilha e ative as notificações. Tá certo? Não se esqueça. Amanhã a gente retorna, segunda a sexta, 7 horas da manhã, mas se você só tiver à tarde ou à noite para acompanhar, continue a acompanhar. Que o seu dia seja extraordinário. A todo sucesso, paz, prosperidade.